sou o professor Marcelo Fantinato, essa é a aula número 8 da disciplina Gestão da Informação. Nós vamos fechar agora o ciclo das videoaulas relativas a metodologias de desenvolvimento de sistemas de informação. Nós tivemos uma videoaula tratando isso de uma forma geral, uma visão geral, depois nós tivemos duas videoaulas focadas nas 4 atividades que a gente pode considerar mais importantes, core, do ciclo de desenvolvimento, né, passando por análise de requisitos, projeto, implementação e teste. Mas nós temos outras atividades que são necessárias, algumas muito críticas, muito importantes, mas não são as atividades core, são atividades, de certa forma, de suporte. Voltando a essa figura aqui, que eu passei na aula, em algumas aulas anteriores, é uma das possíveis formas de você ver a organização do projeto, do modelo, do ciclo de vida, né? E aí eu tinha já destacado que em cada iteração você vai passar por todas as atividades, com mais ênfase ou menos ênfase em cada uma delas. Mas aqui a gente está vendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 atividades. Dessas 9, 4 é as que eu considerei mais importantes nas duas aulas anteriores, que é requisitos, projeto, implementação e teste, né? Olhando aqui nessa figura, é quase que onde eu tenho maior destaque aqui também, tá? Agora, eu tenho algumas outras atividades que também existem quando eu tenho que desenvolver um sistema. Eu posso ter uma atividade prévia aqui, tá? Que é chamada de modelagem de negócios. Ela vem antes mesmo de requisitos. E eu posso ter a atividade pós-teste, que é a implantação. O sistema está pronto, eu preciso implantá-lo, colocá-lo para ser usado. Então, são duas atividades adicionais, pré e pós. Além disso, eu tenho algumas atividades que que acontecem durante todo o ciclo de vida. Implantação, por exemplo, só está aparecendo aqui no fim. Por mais que o modelo diga que em toda iteração você faz um pouco de cada coisa, no início você não implanta nada. Aí você começa a planejar a implantação e aí no final você realmente implanta, tá? Já a análise de negócio é algo que você tem que fazer bastante nas primeiras iterações, vai diminuindo e no final você já não tem mais quase nada para fazer. Bom, já essas outras 3 aqui, elas acontecem de uma forma espalhada, né? Essa aqui, por exemplo, trabalhar com ambiente é pouco, mas de forma espalhada. Gestão de projetos também é de forma espalhada. E a gerenciamento de configuração e mudanças também é espalhado. Nesse caso, começa a dar um foco maior no final, na segunda metade. Bom, mas nós temos então essas 5 outras atividades que eu vou falar brevemente com um pouquinho mais de informação do que eu falei agora, para que serve cada uma delas. E você ainda pode ter outras atividades apresentadas de uma outra forma, considerando outros modelos de ciclo de vida, tá? São formas diferentes de organizar o trabalho total que tem que ser feito para desenvolver um sistema de informação para gerenciar bem as informações de uma organização. Começando então com a modelagem de negócio. O que é a modelagem do negócio? Que acontece antes ainda dos requisitos. Uma coisa é os requisitos do sistema, o que o sistema tem que fazer. Então você sabe, o sistema tem que fazer isso, 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 isso. Agora, cada uma dessas coisas que o sistema tem que fazer devem estar direta ou indiretamente relacionados ao negócio da organização ou à parte do negócio da organização. Então, às vezes, pode ser importante voltar uma etapa e modelar, entender como o negócio da organização funciona. Por exemplo, nós podemos criar um modelo do processo bem alto nível da organização, né? Isso aqui é só uma ideia, uma imagem ilustrativa feita numa linguagem bastante comum hoje em dia para
modelar processo de negócio, que é a linguagem BPMN, de Business Process Model Notation, anotação e modelo de processos de negócio. Vocês devem frequentemente ver esse tipo de linguagem, é muito parecido com um fluxograma, basicamente definir o processo que é feito na organização como um todo. Você pode dividir o que é feito num departamento, o que é feito no outro, então uma coisa é feita no departamento, outra coisa é feita no outro departamento. Enfim, uma forma de você representar tudo que um determinado processo faz do ponto de vista de negócio. Com base nisso, você vai para a próxima etapa, que é definir os requisitos do sistema. Esses requisitos vão sempre acabar fazendo alguma menção ao processo organizacional. Por quê? Em algum momento, o sistema vai interagir com diferentes etapas. Voltando naquela questão da gestão da informação. A gestão da informação possui um processo. Como você tem que gerenciar a informação dentro da organização? Quem são os departamentos responsáveis? Quem são as pessoas responsáveis? Então, você idealmente deveria tratar esse processo de negócio relacionado à gestão da informação de uma forma anterior, para depois pensar em como o sistema tem que dar apoio a esse processo. E aí você define os requisitos do sistema propriamente dito. Bom, depois nós vamos para outra atividade, que é a implantação, que acontece depois da implementação e do teste. O sistema está pronto, vamos começar a usá-lo. Então, você precisa implantá-lo. Para implantar, significa que você vai ter partes do sistema implantados rodando num determinado servidor, partes do sistema rodando num outro servidor. Aqui você pode ter um servidor de banco de dados só para rodar o banco de dados. Você pode ter um servidor para a internet, não sei se tem algum aqui, mas sei lá, supondo que seja esse, um servidor só para o sistema disponibilizar informações na internet. Enfim, você pode ter diferentes computadores que podem atuar como algum tipo de servidor e você pode saber o que é feito do lado do cliente, que é o workstation. O cliente que eu digo é o usuário desse sistema. Ele pode estar num computador, você pode ter uma interface final para esse usuário que vai interagir com os outros servidores, os outros computadores. Aqui é um exemplo bastante complexo, você em geral não precisa de tantos servidores, o sistema nem é tão grande a ponto de ficar tão espalhado dessa forma. Geralmente são uns 2, 3 servidores, incluindo o banco de dados, e aí os clientes usando através das suas máquinas, dos workstations, tá? Isso aqui é uma representação específica da implantação, como você vai instalar o sistema, e está representado por meio de um outro diagrama da mesma OML que eu já havia comentado. A OML tem mais de 10 diferentes diagramas. Nessas aulas aqui eu cheguei a apresentar uns 5 ou 6. Esse é o diagrama de implantação. Bom, depois nós temos uma outra atividade, aquelas 3 atividades que apareceram na figurinha lá embaixo, né? Que são atividades de apoio. Uma delas é a gestão de configuração e mudanças. Então, cada parte do software que é desenvolvido, ele vai ser um componente que a gente chama de um item de configuração, que precisa ser gerenciado de forma individual. Por exemplo, através de um versionamento. Versão 1, versão 1.1, versão 1.2, versão 2, versão 3, versão 4.4. O sistema como um todo pode ter a sua versão, mas cada componente, por exemplo, esse componente pode estar na versão 1.3, esse componente pode estar na versão 1.4, esse componente pode estar na versão 2.3. O sistema como um todo está na versão 4, por exemplo. Então, isso é tratar o gerenciamento de configurações. Existem ferramentas e técnicas próprias para isso. E outra coisa é o gerenciamento de mudança. Olha só, eu tenho uma nova versão do sistema, tá? Em que esse componente continua exatamente igual. O componente azul aqui foi removido, eu não quero mais ele por algum motivo. Incluí um novo sistema aqui, laranja,
aliás, um novo componente laranja, e o componente verde basicamente continua o mesmo, mas ele está agora interagindo de uma forma um pouco diferente com o amarelo e principalmente ele não interage mais com o azul e passou a interagir com o laranja. É bastante ilustrativo, mas para mostrar para vocês que isso tudo precisa ser bem gerenciado. O desenvolvimento de um sistema, ele não deve ser feito de forma ad hoc, ou seja, cada hora eu penso como fazer. É importante que existam políticas bem definidas para que cada componente ou cada pedaço de código, chamado de um item de configuração, ele seja controlado através de seu versionamento, o sistema como um todo também seja controlado. Se eu preciso alterar um componente, isso tem que ser feito de forma controlada, porque senão você perde o controle do que você tinha, o que você tem, você não consegue mais garantir se o que você tem nesse momento realmente é aquilo que o cliente precisa. E depois nós temos também a gestão de projetos. O que é a gestão de projetos? Não confundam o projeto aqui com aquele projeto que a gente viu lá anterior. A gente viu as atividades de análise, projeto, implementação e teste. Aquele projeto que a gente viu lá é do inglês design. É o projeto do software, o desenho. Então a gente pode usar desenho do software, design do software ou projeto do software. São sinônimos para você dizer como o software tem que ser implementado. Esse projeto que está aqui, essa gestão de projetos, ela é uma outra ideia. É um projeto que significa eu vou fazer algo, né? Por exemplo, eu tenho o projeto de fazer uma viagem de 30 dias pelo mundo. Então eu planejo essa viagem, eu defino o orçamento dessa viagem, eu defino o tempo exato, quais as atividades, enfim, eu planejo tudo antes e depois eu executo e no final acabou, né? E eu atingi meu objetivo ou não. Mas isso a gente chama de projeto. Então você tem vários projetos na vida pessoal, assim como você pode ter vários projetos na vida organizacional. Então você pode ter o projeto de desenvolver um sistema. Planeja, executa, finaliza. Tá? É do inglês project. Tá? O outro projeto é do inglês design. Em português é uma palavra só, às vezes pode confundir no contexto. Mas enfim, eu já comentei aqui, olha, quando você tem um projeto, você começa esse projeto, você planeja, planning o projeto, você começa a executar o projeto, enquanto você está executando, você precisa monitorar e controlar para saber se o que está em execução é o que você planejou, você fica aqui nesse ciclo. Porque se você pega algum problema do que você está fazendo, você pode querer replanejar. Então, planeja, executa, monitora. Replaneja, reexecuta, remonitora. E você fica nesse ciclo até que em algum momento você encerra o seu projeto. E o que é executar? É executar a análise do sistema, o design do sistema, a implementação do sistema. Então você planeja como você vai fazer cada uma dessas coisas, executa e monitora para saber se você está fazendo da forma correta. O nome da pessoa responsável por isso é o gestor de projetos ou o gerente de projetos. Ele é responsável por gerenciar as pessoas que estão desenvolvendo o sistema. Bom, detalhando um pouco mais as preocupações de um gestor de projetos, ele tem que se preocupar com várias questões interrelacionadas, mas as mais importantes estão destacadas nesse triângulo aqui, que é a questão da duração, o tempo, a questão do escopo e a questão do custo. Então, por exemplo, voltando naquele exemplo do projeto pessoal de uma viagem, eu posso primeiro definir o tempo total, que é de 3 meses, depois o escopo, quais os países que eu vou visitar, por exemplo, eu vou visitar, o escopo é só países da Ásia, mais especificamente só da Ásia do Sudeste Asiático, então, por exemplo, eu vou visitar a Camboja, a Tailândia e Vietnã. E aí eu posso já definir um tempo específico para cada um deles, né? Há um mês em um país, 40 dias no outro, 20 dias no outro, por exemplo. E aí eu vou definir o custo. Quanto vai custar essa viagem?
a partir do momento que eu começo a definir o custo, outras questões vão ser mais bem definidas. Por exemplo, o tipo de hotel eu vou ficar. Enfim, são questões que estão totalmente amarradas. E aqui no centro eu tenho a qualidade. Por quê? Porque cada ponta desse triângulo aqui vai querer afetar a qualidade de alguma forma. Supondo que o meu tempo, eu não tenho mais 3 meses de férias, eu vou ter só 15 dias de férias. Então, eu vou diminuir o tempo aqui. O que vai acontecer com a qualidade? Vai ser afetada, porque a minha viagem não vai ter uma qualidade tão boa quanto ela teria em 3 tempos, em 3 meses. Eu posso, inclusive, ter que diminuir o escopo, colocar um país só, em vez de 3 países, e o custo, talvez, se eu possa querer manter os 3 meses, manter o escopo, mas fazer uma viagem mais barata. Novamente, provavelmente a qualidade vai ser afetada. Então, são preocupações que um gestor de projetos tem que ter, pensando aqui no nosso exemplo específico, né, no nosso contexto específico, na hora de desenvolver um sistema. Por quanto tempo vai ser esse projeto, quantas pessoas vão trabalhar, qual vai ser o custo, qual as funcionalidades realmente estão no escopo e pensando sempre que eu tenho que gerenciar isso tudo muito bem, para que no final eu tenha um projeto, um sistema desenvolvido com bastante qualidade. Uma outra preocupação, né, é o ambiente, do ponto de vista de ambiente tecnológico em que o sistema vai ser desenvolvido. Então, por exemplo, os desenvolvedores, os analistas de requisitos, os projetistas, os testadores, eles precisam de alguma forma ter algum tipo de equipamento, alguma ferramenta, a ferramenta de automação de teste, a ferramenta de diagramação OML. Isso, de alguma forma, essas máquinas que os desenvolvedores vão usar, elas podem estar relacionadas entre si, ligadas numa rede. Então, pensem, eu estou pensando na infraestrutura para o desenvolvimento do sistema. Tá? Isso a gente chama de ambiente, mais especificamente o ambiente tecnológico. E, por fim, a gestão da qualidade, especificamente, faz parte, tem uma relação muito grande com todas as outras coisas que nós falamos aqui, mas na gestão da qualidade, eu preciso me preocupar especificamente com a qualidade do sistema que está sendo desenvolvido, a qualidade do trabalho de cada um, se eles estão seguindo o processo esperado ou não. Tá? E com isso a gente finaliza então essa passada em diferentes outras atividades necessárias no ciclo de vida de desenvolvimento de software. E, consequentemente, a gente fecha esse ciclo de aulas em que a gente estaria tratando especificamente de metodologias de desenvolvimento de sistemas de informação. Obrigado.